jurídico, então é melhor eu tomar cuidado aqui. Eu tomo muito cuidado com isso. Beleza, principalmente uma pessoa advogada. Continuando. Agora, sendo assim, todas as contas que eu fizer, eu também vou colocar num arquivo e vou te mandar. Não precisa copiar nada, tá? O que eu fizer, Tá. eu te mando. Muito bem. Então, para fazer contas, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de números. Tem os naturais, que são números inteiros e positivos, né? Os números de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Existe os inteiros negativos também, né? Que a gente chama de inteiros. Tem os racionais, que são números que podem ser escritos como frações. Uhum. Veja que os números racionais, eles podem ser escritos como frações, mas nada impede que eles sejam escritos também como números de vírgula, né? Uhum. Em especial, eu quero que você note esse número aqui, ó. 2,333333333. Esse tipo de coisa aparece na calculadora com alguma frequência quando a gente vai fazer Sim. continha, né? Tipo 1 dividido por 3. Querendo ou não, 1 dividido por 3 é essa fraçãozinha aqui, ó. 1 sobre 3. Sim. E ele forma um número bem esquisito, um número infinito, né? Sim. Mas tudo bem, ele é racional. Veja a parte da gramática da coisa. Existe uma racionalidade nesse comportamento infinito dele. Porque se eu te perguntasse qual é o próximo número que vem depois do 3 aqui, onde está piscando aqui a minha setinha, você me responderia 3. O Sim. próximo é 3, o próximo é 3, então é 3. Existe uma razão aqui. Muito bem, por isso que ele é um número racional, ele tem uma racionalidade. Agora, o número irracional, não. O número irracional não tem como você imaginar qual é o próximo. Por exemplo, os números do pi, né? As pessoas estão calculando até hoje o pi. Mas o pi é um número irracional, ele é infinito, ele nunca vai ter fim. Né? Eu sei o pi até umas 5, 6 casas, mas existem infinitas depois, e eu não tenho ideia de qual vai ser o próximo número, sacou? Então, Uhum. por isso que ele é um número irracional. Raízes quadradas também são irracionais. Agora, se você juntar todos esses números que eu falei para você, são os reais. Então, uma forma de representar é essa caixinha bonitinha aqui, ó, tá vendo? Tá. R de reais engloba todos os números. Legal, né? Legal. E o I aqui é justamente os irracionais. Perceba que ele está fora de todos os outros. Todos os Porque números que eu não falei, participa ali, né? e isso, não participa. Todos que eu falei estão dentro dos números racionais, né? Inteiros negativos, eles são números que têm lógica. Agora, os racionais não, mas eles estão dentro dos reais. Então, uma coisa de matemática. Daí, ele continua com operações fundamentais. Eu vou te dizer o seguinte: você é uma moça que se formou na graduação e tal, então fazer soma e fazer diminuição e fazer multiplicação e divisão, eu tenho certeza que você sabe, né? Sim. Soma, subtração, multiplicação e divisão, eu sei fazer. Não sou exatamente aquela pessoa que faz conta de cabeça, muito Aham. menos de uma maneira ágil, mas se botar ali na nossa frente, a gente desenrola. Certo, certo, isso que importa. Eu vou te falar que eu também não sou bom de fazer conta com número, não. Eu não sirvo para trabalhar numa padaria, coisas do gênero assim, conta de númerozinho Encaixa, nunca vai. né? Meu negócio é fazer conta com letra. De toda forma, bem, tem essas operações, eu acredito que você saiba, porém existem alguns detalhes. Né? Por exemplo, tem multiplicações que envolvem frações, que envolvem vírgulas. Tem divisões com números um pouco estranhos. Então eu quero treinar de forma bem rápida isso agora, só para ver a tua aptidão também, então, tu sabe, tu não Ok. sabe, etc. Beleza, vamos lá. Eu uso Paint, eu sou das antigas ainda. Então a gente vai fazer todas as contas no Paint. O e-mail que eu estava usando até esses tempos atrás é @msn, então. Não, daí você avacalhou. Eu não sabia nem que isso funcionava ainda. Pensei Ainda que já tinha funciona. parado de funcionar. O e-mail funciona? Nossa, essa aí foi nova pra mim. Beleza. Tá, depois eu aperto aquele atenção lá no teu WhatsApp, no teu MSN, se tu não estiver prestando atenção na aula. Lembra daquele botãozinho? Tremia a tela toda? Então tá, vamos lá. Multiplicação, de uma forma rápida, né? É assim, vamos supor que eu tenho esse número vezes esse, né?
Muito bem. Então, se eu quiser fazer a multiplicação, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. E quando eu vou para o próximo número, o 3, eu tenho que colocar um mais aqui para colocar uma casa na frente, para representar que ele está na frente do 2. Então, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, 7. Muito bem. Nada demais, né? Super tranquilo essa conta. Agora, se tivesse vírgula, né? Se tivesse vírgula, as coisas ficariam um pouco mais chatas. Então, é isso que eu vou te pedir no momento. Eu quero que tu faça a seguinte multiplicação para mim e eu quero ver se tu sabe, tá? Tá. Só isso. Eu quero que tu multiplique esses dois números aqui para mim. Eu quero ver a velocidade que tu faz isso também. Eu vou estar aqui, qualquer dúvida, mas, Tá, por favor, vamos lá. tente fazer sozinho. Eu vou estar no mudo só por questão de economizar a banda, mas Tá. tô aqui. Será que tá certo isso, minha Nossa Senhora? Eu cheguei num resultado aqui, não sei se tá certo. Show, show. Me diga então quanto é que deu? 19,35. 19,35? Sim. Tá errado? Bem, tá errado. Eu nem fiz essa conta e sei que está errado. Por quê? Vem comigo e imagine uma coisa. Verdade, está muito errado. Olha para esses Agora que eu dois me números. toquei no quão errado está. Pois é, eles não são números perto de 3? São Então, dois números perto de era 3. para dar no máximo 10. Exato. Essa é a lógica que eu quero, tá? Por Quando tu que fizer que deu uma errado? conta... Então, peraí. Então, peraí, eu posso tentar de novo? Claro, claro, sem problema. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Não, você que manda aqui, né? Eu não quero tomar um processo. Que situação. Vai lá, vai lá. Pelo que me consta, eu não sei, não sou da área, mas pelo que me consta, hoje passou uma lei maravilhosa no nosso Congresso, que só aprova leis maravilhosas, que agora é crime chatear mulheres. Não exatamente isso, mas ok. Começou a valer o. Mas na verdade não foi nem. É verdade, entrou em vigor hoje. Mas Entrou já em tinha vigor sido hoje. publicado, já tinha sido publicado antes. Sofrimento psíquico de restringir a pessoa, a sua locomoção, afetar a autoestima com tortura psicológica, esse tipo de coisa. Mas, logicamente, da mesma forma como já tinha na Maria da Penha, gente que usava essa lei para prejudicar as pessoas, com certeza absoluta vai ter gente que vai usar isso de uma maneira muito desgraçada e não porque efetivamente teve seu psicológico abalado por causa do relacionamento, né? Sim, esse é o problema do positivismo, né? Não é só essa lei que eu carguei para qualquer pessoa. Esse é o problema do positivismo, é terrível. Vai criando uma coisa em cima da outra. Tipo, por exemplo, na Constituição está escrito que a propriedade ela é absoluta. Daí eu recebi uma notificação no YouTube, né, dizendo que a Claro ela estava dando os nossos dados para governo, para qualquer questão que eles queiram lá. Daí, pô, eu assino um contrato de privacidade. Beleza. O meu contrato da Claro lá fala que eles são privados quanto aos meus dados. Eu sou dono dos meus dados. Mas na mesma lei, a mesma Constituição que fala que eu sou dono das minhas propriedades, também tem aquele negócio lá, né? Tem um nome para essa lei da internet, não lembro agora. Sim, é a lei da proteção de dados. Não, mas é que tem um nome que passou no governo Dilma até essa lei. É o... Não, o nome... Que foi um estardalhaço na época. Que tinha não é a lei de proteção de dados? Não. É uma outra. Putz, agora não. Deixa eu procurar no Google aqui. Lei internet.
O cara me disse, não, mas ele falou assim, até quando eu liguei para Claro, nós temos o direito de entregar seus dados por causa dessa lei, Marco Civil da internet. Marco Civil da internet, mas De eu acordo acho com o que... Marco Civil, eles são obrigados a dar quando o governo pediu os nossos dados. Que horror! Pois é. Se um dia, por exemplo, for crime eu fazer download de um filme, ou de, sei lá, algum livro em específico, já era, eles têm todos os dados lá. Uncle Sam is always watching, né? Big Brother, né? Sim. Bom, agora eu refiz a conta, deu 10,34. Agora faz algum sentido. Bem, vamos ver. 3,67 vezes 3,2. Como eu explicaria essa resolução? É o seguinte, você tem que ignorar a vírgula. Então, a gente simplesmente ignora a vírgula. E faz a conta como se não houvesse vírgula. Eu não fiz isso, mas tudo bem. 2 vezes 7, 14, vai 1, 2, 3, vai 1. 6, 7, coloco mais 1. 3 vezes 7, né, eu já vou apagar os numerozinhos daqui. Voltando, então, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18, 2, 20. 3 vezes 3, 9, 11. Muito bem. Deu errado. Pois é. Eu não ignorei a vírgula, eu lembrava, na hora que você falou ignora a vírgula, eu lembrei de um professor filho da puta falando que era para ignorar a vírgula. Espero não ser eu há um minuto atrás, esse professor. Não. Então tá bom. A regra é assim, e essa é a regra da multiplicação, tá? A regra da divisão é outra, a regra da soma e subtração é outra. Então tem que tomar alguns cuidados. Tá. Agora, para finalizar. Agora foi. De toda forma, eu vou escrever um textinho explicando aqui, né? Mas assim, como é que a gente finaliza a conta? Agora a gente tem que contar quantos algarismos nós temos depois da vírgula, em todos os números da nossa multiplicação. Então a gente, nos dois números da nossa multiplicação. Então a gente nota que este número tem 2 e esse aqui tem um algarismo depois da vírgula. Sim, então são a 3. nossa resposta também tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. Entendi. Por isso que dá 11,744. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Quando a gente escreve assim, fica claro. Eu vou escrever um textinho explicando aqui. Ok. Depois eu vou te mandar no WhatsApp. Quando multiplicamos números de vírgula, devemos ignorar a vírgula. Ignorar a vírgula. Calcular quantos algarismos temos depois da vírgula. Para apenas no final colocarmos a direita do número. Vai ficar tudo sem acentos aí. Sem os meus acentos. Beleza. Então tá. É isso. Muito bem. Agora eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero testar você também. Nesse ponto. A gente acabou de fazer uma conta de multiplicação. Agora eu vou pedir para tu fazer uma soma de vírgulas, tá? Soma de vírgulas? Uma soma com números de vírgula, basicamente. Tá. Vai lá, por favor. Vamos lá. Terminei. Ô, louco! Foi rápido, Eu hein? acho. Quanto é que deu? 24,7245. Exatamente isso. Olha só! Bom, né? Obrigada, Jesus. Agora que vem a trollagem. Quanto que é menos? Menos? Poxa, peraí. Ai.
Cara, eu não sei o que fazer com esse número a mais depois da vírgula. Pois é, somar é sempre um pouquinho mais simples. Mas tudo bem, vou te mostrar o que deve ser feito aqui. Me mostra. Vamos lá. Porque qualquer tentativa vai ser mais do que em vão. Vamos ver aqui o que vai rolar. Bem, diferente do caso da multiplicação, a gente não pode ignorar a vírgula. Tá? A vírgula faz muita diferença. Na verdade, né, como a gente está fazendo esse número menos esse, então eu vou colocar esse na parte de cima e esse aqui na parte de baixo. E aqui que entra o grande lance. Eu sempre tenho que colocar a vírgula embaixo de vírgula. Então, Sim. é assim que eles ficam, não é mesmo? Embaixo do outro. Em soma e subtração, a única coisa que você tem que tomar cuidado é deixar vírgula embaixo de vírgula, tá? Uhum. Mas tem essa questão do número que está faltando. Sim. Quando está faltando um número, a gente coloca um zero. É isso. Tá bom? Aff. Então, nada demais. Agora a Muito gente mais faz a simples do que eu conta. imaginei. Isso. Agora a gente faz a conta tomando cuidado que quando chegar na vírgula ali, tem que pôr a vírgula. Tá. Então, né? 10, 5, virou 0. Então, resta 1. Pra falar a verdade, eu não sou muito bom de fazer conta. Ai, que vergonha, faz um tempo que eu não faço diminuição assim, sabe? Porque não dá pra criancinha. Você não achou que você ia pegar uma aluna tão início do início, né? Não, que isso, cara, normal. Eu que sou meio Zé Orelha mesmo, às vezes que é 0, daí aqui questão pra ficar 9, aqui fica 7. Ai, que vergonha, mano. Que é 4, que fica 1, aqui fica 2. Acho que é isso. A Ok. questão é, o que eu queria te mostrar aqui, número, vírgula embaixo de vírgula, e colocar um número 0 aqui, se for o caso, tá? Beleza. Mesmo com o número de baixo. Sim. O importante é deixar vírgula embaixo de vírgula. Então tá bom. Beleza. Acho que por hora de operações básicas é isso. Eu vou salvar isso aqui, depois eu te mandar, quero escrever o textinho aqui. Por gentileza. Fazemos soma e subtração. Devemos deixar vírgula embaixo do vírgula. Muito bem. Agora eu vou salvar. E agora tem uma outra conta que é importante e é a mais difícil de todas. Mais difícil? A mais difícil de todas essas, que é a divisão. A divisão com vírgula, né? Deus me defenda. Digamos que eu queira dividir 23,4 por um número maior que 23,4. Exemplo, 123,45. Nossa. É o tipo de coisa que pode cair na tua prova, né? Afinal, é divisão. Simplesmente. Pode fazer, porque eu não sei nem como que. Não sabe nem começar? Não. Acontece. Bem, normal. Se me aparecesse essa conta, eu tentaria deixar em formato de fração primeiro. Mas como eu não quero entrar no assunto de fração hoje, eu vou te mostrar só como resolve essa conta do jeito que ela apareceu aqui, tá? Como uma divisãozinha de chaves. Então, vamos passar isso como uma divisãozinha de chaves. Eu vou deixar um espaço aqui, um motivo. Olha, eu e você não gostamos de fazer contas com vírgula. Não é mesmo? Viu? Aham. Eu detesto. Sim. Então, a ideia aqui no primeiro momento é sumir com essas vírgulas, tá? Sim. Como é que a gente pode sumir com as vírgulas? É fácil. Quando eu tenho uma divisão, eu mantenho a igualdade nessa divisão se eu multiplicar um número aqui e o mesmo número aqui. Ok? Uhum. Eu noto que se eu multiplicar aqui no número dentro da chave por 100, esse número que está dentro da chave deixa de ter vírgula. Né? Se eu multiplicar por 100, os dois zerinhos vão fazer a vírgula vir para cá e vai deixar de ter vírgula. Né? Sim. Então a ideia é multiplicar aqui por 100
e aqui por 100 também, porque para manter a igualdade, né, eu tenho que multiplicar os dois pelo mesmo número, senão vai virar outra coisa. Aí coloca um 0 depois do 4 que está fora da chave e o que está dentro da chavinha só vai cortar a vírgula, né? Exatamente. Eu poderia multiplicar por algum outro número? Sim, poderia multiplicar por qualquer outro número de base. É sempre mais fácil arredondar. Mas assim, mais fácil por 10, exatamente. Muito bem. Então agora já não é mais uma conta de vírgula. Já ficou um pouco mais simpático, né? Sim. Não diria simpático, eu diria menos opressor. Beleza. Então, nós temos aqui o número 2.340 por 12.345. Quando a gente vai fazer uma conta de divisão, a gente só pode começar ela quando o número fora da chave for maior que o dentro da chave. Sim. E eu noto que 2.340 é menor que 12.345. Sim. Então, o que eu devo fazer num caso desse é ir colocando zeros até que o número fora fique maior que o número dentro. Tá. Todo zero que eu coloco aqui, eu coloco aqui também. O primeiro vem com vírgula. Agora, eu noto que o número que está ali realmente é maior que o que está dentro da chave. Então, eu posso começar minha conta. Tá. Então, daí, agora a conta é aquela velha história. Né? Qual o número inteiro, né, vezes este cara aqui, dá mais próximo ou igual a esse cara aqui. Não é mesmo? Uhum. Então, eu noto que se eu multiplicar isso aqui por 2, já vai virar 24, já passa de 23. Né? Sim. Veja, eu reparo isso rápido porque eu faço com muita frequência contas, né? Mas eu quero que nessas nossas aulas juntos, você pegue esses macetes para agilizar a tua prova, o concurso, tá? Então, eu já sei que não pode ser por 2, então obrigatoriamente é por 1. Ou seja, é o próprio número que está aqui. Uhum. Opa, agora sim. Beleza. Bem, daí tem que fazer essa diminuição. Lá vai eu passar um pouco mal de novo. Boa sorte. Aqui vai ficar, tem que emprestar. Vou fazer pipoca. Aqui empresta fica 10, então 10 menos 5, 5, 9 menos 4, 5, 3 menos 3, 0, 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1. Então, bem, no fim das contas, supostamente a conta já acabou, né? Porque não tem mais nada para descer. Não tem mais nenhum número aqui. Então, existem duas opções. Ou você termina a conta assim, ou desce um zero imaginário e continua a conta. Tá? Não precisa. Pois é, vamos ficar por aqui. Tá Mas ótimo. o grande lance é esse. Quando acabam os números, tu tem que ir baixando zeros. Até que em algum momento acabe. Só que eu tenho quase certeza que isso aqui vai dar uma dízima muito grande. Então não rola ficar fazendo uma conta que vai demorar para acabar, entende? Ou, Sim, até porque provavelmente a opção ia ser, por exemplo, tipo 0,1, 0,2. Esse aqui é 0,189550425 e aí vai. Então, aí provavelmente as opções seriam essas, que é tudo questão alternativa. Com a glória do Senhor. Maravilha! Então, fizemos aqui uma boa revisão das operações básicas. Né? Sim. Qualquer dúvida Ainda bem que apareça... essa aula está gravando, porque depois eu vou rever e ir fazendo algumas divisões e multiplicações aleatórias, assim, para ver se sai alguma coisa. Recomendo que você... depois na calculadora. Isso, recomendo que você siga os exemplos que estão na apostila, porque Sim. eles sempre seguem uma sequência de dificuldades, sabe? Vou fazer isso. Isso. Putz, eu fechei a apostila. Ah, não, tá no PDF. Deixa eu abrir aqui e aqui. Beleza. Então, novamente, desculpa se demorar para abrir as coisas aí, aqui na internet está um bicho completo hoje. Muito bem, então, tá aí, falando sobre divisões e tal, aqui tem alguns exemplos bem interessantes para fazer. Veja que uma das questões é até mesmo de vestibular. Da FUVEST. Exato. Bem, dando continuidade,
nos assuntos, eu quero seguir aquele exato que está na lista, que é o que vinha depois de operações. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Lembra o que é isso? Olha, eu tenho alguma recordação distante. Há muito tempo atrás De existia o muito tempo atrás. MMC. Eu tô muito velha para isso. Certo. Bem, veja que o MMC está aqui na página 8, assunto 13, tá vendo? Uhum. Eu quero trabalhar todos os assuntos antes dele até chegar nele. Porque, Tá. bem, é uma página de assunto. Porque eu acho que é importante ter essa construção até chegar nele. Já mostrar ele de cara pode dar uma bagunça na sua cabeça. Então, vamos aos poucos, tá? Vamos lá, então, falar de módulo aqui. Tem muitas contas na nossa vida, né, que elas não te permitem ter números negativos como resposta. Por exemplo, se eu te perguntar qual é a idade de uma pessoa, ou qual é o tamanho de uma caixa, nunca vai dar um valor negativo no tamanho ou uma idade, é impossível. Né? Então, por mais que nunca dê um valor negativo, a conta na resposta fica negativa. Então, para resolver esse problema, existe um módulo. É como se fosse uma função onde ela transforma em positivo tudo que é negativo. Só isso. Então, por exemplo, se tu tem uma medida, tu fez uma medida com uma régua e lá nas tuas contas de diferenças deu menos 9 centímetros. Não vai escrever que aquele negócio mede menos 9 centímetros, não faz sentido. Então, na prática, a gente já faz isso sempre. Diz que é 9 centímetros de diferença, diz que é 2. Módulo de zero é o zero, porque não existe zero negativo e zero positivo, é a mesma coisa. Por aí vai. Muito bem. Quando a gente tem soma e subtração algébrica agora, o que seria soma e subtração algébrica? É a soma e subtração de sinais, né? Praticamente. Então aqui ele dá alguns exemplos do tipo 2 mais 4. Bem, isso é 6. Só que se for menos 2 menos 4, às vezes as pessoas elas bugam um pouco em pensar negativo, né? Tipo, pô, menos 2 menos 4? Não sei. Tem gente que buga. Qual é a dica que eu te dou? Pensa como se fosse uma dívida, tá? Sim. Tu tem R$2 de dívida e aparece uma outra dívida de R$4. Tu vai ficar com uma dívida de R$6. Isso ajuda bastante. Principalmente nesse caso aqui, ó, o D. Quando o negativo vem primeiro que o positivo. Tem muito aluno meu que tem um problema. Ele só consegue fazer a conta se o positivo vir primeiro. Não, isso aí é até safe para mim. Show. Em outras palavras, a ordem não importa, tá? É que nem na vida real mesmo. Se tu tem R$5 e vai gastar 3, tu fica com 2. Né? Agora, se tu gastou 3 e ganhou R$5, tu também vai ficar com 2. Não importa a ordem. Beleza. Agora, esse negócio de sinal aqui. Muito interessante. As pessoas erram. Essas operações de sinais, elas só fazem algum sentido quando a gente está falando de multiplicação e divisão. Tá? Então, quando tem sinais se multiplicando ou sinais se dividindo, essas regras valem. Para soma e para subtração, que vale isso aqui. Beleza. Então, digamos que eu tenho dois números se multiplicando ou se dividindo. O sinal da resposta é positivo. Quando eu tenho sinais iguais, é sempre positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, é sempre negativo. Basicamente isso. Tá bom? Beleza. Aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui a F. Um número positivo, 20 dividido por um negativo, menos 5. Positivo com negativo é negativo, sinais diferentes. Então a resposta é negativa. Muito bem. Outra continha interessante aqui, expressões numéricas. Aqui eu acho interessante a gente dar uma conversada. Expressões numéricas, existe uma determinada regra para tu resolvê-las. Isso aqui eu já vi cair bastante em alguns concursos. Existe uma ordem, é a ordem de dentro para fora. Tu sempre vai resolver primeiro o que está dentro, para depois resolver o que está fora. Tá. Beleza? Então, aqui é o que está rolando, por exemplo. Eu tenho tudo isso. Mas eu vejo que no interior de todas as contas tem esse parênteses aqui, 3 mais 2. Então, antes de resolver qualquer coisa,
tu tem que resolver o 3 mais 2. Uhum. Ah, mas eu vi um professor uma vez resolvendo em outra ordem. Tudo bem, ele tem experiência, ele sabe o que vai sair do parênteses, onde pode, apesar da regra, fazer a conta antes. Tem outras formas de fazer, mas a forma garantida, a forma que tu nunca vai errar, é sempre fazer de dentro para fora. Tá bom? Então é o que ele está fazendo. Primeiro ele encontra que isso é 5, depois resolve que está no parênteses, que dá isso aqui, e é isso. Uhum. Normalmente a gente mais internamente coloca parênteses, depois colchetes, depois chaves, mas essa ordem não precisa ser seguida à risca. Ok? Então, muito bem. Então, eu acho que eu não vou pedir para tu fazer isso aqui. Tu parece que sabe fazer bem isso. Isso não parece ser tão difícil. Quando tem o parênteses, aí resolve o que tem dentro do parênteses, certo? Certo. E daí esse número que está dentro do parênteses, você tira ele e, por exemplo, no caso da A, você é 2, aí dentro desse colchete é 2 menos 5 menos 1. Então, no caso aqui, esse colchete todo ia ficar 2 menos 5 menos 1, Nessa ordem ia mesmo. ficar 2. Uhum. Agora tá, esse aí foi assim um pouco simples, né? O legal da apostila é assim, ele sempre vai construindo na dificuldade, aumentando a dificuldade. Eu peguei o C ali porque ele tem um detalhe importante. Eu quero que tu faça ele, mas eu quero que tu tome um cuidado. Como eu falei, tu sempre tem que começar pelo mais interno, que no caso é esse parênteses, não tem problema. Só que existe uma segunda regra. Depois que não tiver nada mais interno, ou seja, tu estiver trabalhando o que está no colchetes aqui, tu tem que fazer primeiro as multiplicações e divisões, tá? Tá. Para depois fazer somas e subtrações. Então, te falei o que tem que fazer. Vamos ver se tu consegue, tá bom? Vamos ver. Eu vou te dar uns Primeiro, 2 minutinhos para tentar sozinha, tá? primeiro deixa eu copiar esse negócio gigante, né? Beleza. Eu vou pegar uma água que eu tô morrendo aqui, minha garganta tá doendo. Já volto. Tá. Professor, quando voltar, avisa.
Professor? 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 Desculpa, tava pistolando ali na internet. E aí, consegui. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu já cheguei num ponto aqui que ficou só a chave inicial, 2, menos colchete, 4, aí entre parênteses só o 2, aí fecha o colchete, a chave e mais um fora. O que eu faço para tirar esse 2 de dentro do parênteses? Eu somo ele com o 4. Na verdade, você já devia ter feito isso. Era a primeira coisa que você devia ter feito, era tirar do parênteses, sabe? Então, veja, aqui deu 2, realmente. Então, é como se ficasse 2 aqui, beleza. Isso. Então, maravilha, você tem 2 vezes 2. Já dá até para tirar o parênteses aqui. O 2 fora do parênteses está multiplicando o que está dentro do parênteses. Ah, tá. Então beleza. Porque eu já fiz a... Então, pera. Porque eu fiz primeiro sem tirar o parênteses. Eu vou refazer aqui, então, certinho. Peraí. Beleza. Será que é isso? Deixa eu ver. Deu menos 2 mais 1, então deu menos 1. Para mim deu um positivo. Oi? Para mim deu um positivo. Deu um positivo? Uhum. Acho que você errou alguma coisa na hora da divisão. No finalzinho, Olha Não, eu só. acho que foi bem no finalzinho, viu? Ah, é? Pode ser que eu errei também. Mas acho que não. Entre eu e você, eu suspeito que quem errou. Ó, aqui, acredito que você chegou em 6 menos 4 também. Aqui. Isso. Beleza, isso dá 2. Daí você tem que tomar um cuidado. Diferente do caso anterior, onde ele estava multiplicando o que estava dentro do parênteses, aqui o 2 está diminuindo aqui. Ó. Isso. Então ficou 2 menos 2, que é 0. Uhum. O que está dentro do parênteses deu 0. Dentro das chaves, desculpa. Tá. Agora eu vi onde eu errei. Foi bem no finalzinho. Foi Pois bem no é. finalzinho. Foi só na hora de arrancar os colchetes, as coisas, que eu errei. Tranquilo. Então, só é importante revisar as coisinhas
A gente vai treinar isso com Nossa, certeza mais fiquei até feliz, porque eu suspeitava que o meu desempenho ia ser, no mínimo, extremamente vergonhoso. Não, tá bem tranquilo. Só quero falar aqui agora sobre algo introdutório para saber fazer o mínimo múltiplo comum, que eu te aviso, é um pouco mais difícil do que as coisas que a gente estava vendo hoje, que é os números primos. Já ouviu falar dos números primos, né? Já ouvi falar também, mas, Não assim, lembra para que serve? ficou no meu passado como muitas outras coisas. Normal, normal. Relaxa, eu também, não lembro de um monte de coisa da escola e acho que um monte de coisa na escola é inútil também. Até, né, eu estava falando com uma menina hoje que quer trabalhar com... Ela quer ser artista, algo assim, pelo que eu entendi. Ela não vai usar isso aqui, as coisas que eu estava ensinando ela, para nada além de passar na escola. Né? Perda de tempo. Nossa, é muita perda de tempo. Pois é. Então, números primos, o que são? São números que eles só são divisíveis por eles mesmos e por um. O que significa isso? Se eu tentar dividir esses números por qualquer outro número, não vai dar uma divisão perfeita, vai dar um número de vírgula. Vai dar um número quebrado. Exatamente. Tipo 7. Tipo 7. Tu pode pegar 7 e dividir por qualquer número. Vai dar um número quebrado. Uhum. E 3. 3. Tem vários, né? Na verdade, Ah, bem, meu Deus. Aqui ele não mostra uma listinha. Mas, bem, os primeiros são os mais importantes, porque são os que mais aparecem, principalmente na hora de fazer o mínimo múltiplo comum. Que são 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Normalmente a gente vê até aí. uhum. Para tentar fazer alguma assimilação com alguma coisa que eu acredito que você conheça, os números primos, eles não aparecem na tabuada. Tipo, por exemplo, em qual tabuada que aparece o 13? Nenhuma. 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 Não existe nenhum número entre 1 e 10 que multiplicado dá 13. Mesma coisa para o 11, mesma coisa para o 17. Então, no geral, os números primos, eles não aparecem na tabuada. Não que eu seja muito fã da tabuada, nem tenha muita proximidade com ela, né? Ela sempre foi uma pessoa muito distante, assim, na Muito minha vida. hostil na sua vida. É, Entendi. Bem, mas eu peguei o feeling. no geral é isso. Números feios normalmente são primos. Sim. Então, é isso. Então, esses números, eles aparecem com, novamente, muita frequência na hora que a gente vai fazer mínimo múltiplo comum. Aqui, ele está falando um pouco sobre isso, né, sobre os números primos. Para encontrar um número primo, bem, ele está falando de um jeito meio bizarro aqui, mas basicamente é isso. É Uhum. saber que é um número que não é divisível por nenhum número além dele mesmo e do 1. Beleza? Uhum. Aí aqui ele dá toda uma desculpinha, mas é basicamente o que eu falei. Então, eu quero só começar aqui o mínimo múltiplo comum hoje, MMC. Uhum. Pode ser que apareça por esse nome, pode ser que apareça como MMC. Tá. Mas o que realmente importa é para que ele serve. Ok? Bem, o que ele é primeiro, né? É o que está escrito aqui nessa frase. Você Que pode é pegar um. o menor que dá para multiplicar. Assim, mais praticamente falando. Digamos que você escrevesse a tabuada do 12, do 16 e do 45. O Uhum. primeiro número que estivesse nas três tabuadas ao mesmo tempo seria o mínimo múltiplo comum dos três. Mas como tem o 45 aí, não dá para ser o 2, que o 2 cabe para 12 e para 16, mas para 45 teria que ser o 3 Não, cabe? definitivamente não 3 poderia cabe. ser o 3. Tem que ser qualquer número maior que eles, tá? Porque é um múltiplo. Múltiplos são números maiores. Ah, tá, eu achei que Divisor, né? era... É, o divisor. Não, é múltiplo. Então são números maiores. Por isso você escreveria a tabuada do 12. 12, 24, 36, 48, e assim vai. Tabuada do 16, 16, 32, 48, e por aí vai. A Uhum. tabuada do 45, 45, 90, 135, e por aí vai. Vai ter uma hora que você vai notar que tem um número presente nas três tabuadas. Sempre E tem. aí é ele.
é ele. Ok? Entendi. Então, é isso. Para que isso serve? Isso é muito útil para tu conseguir resolver conta de fração. Porque para tu conseguir somar duas frações, é necessário que o denominador das frações, não duas, a quantidade de frações que tu quiser, para tu conseguir somar frações, é necessário que o denominador dessas frações seja igual. Você não consegue somar frações se os denominadores não forem iguais, idênticos. Tá? Entendi. E uma forma de deixar esses denominadores idênticos é por meio do mínimo múltiplo comum. Vai ter um momento que eu vou te ensinar isso. Mas por hora, saiba para que serve. Então, como é que encontra esse mínimo múltiplo comum? Sai fazendo fatoração. Sai fazendo fatoração. Então, aqui ele errou, né? Era para estar escrito 16 aqui, ele escreveu 12. Mas a ideia é fatorar. Então, imagina que isso aqui é um 16, onde está azul. Então, você olha e vê qual é o menor número primo que divide algum desses números aqui em cima. Bem, eu noto que tanto o 12 quanto o 16 são pares. Números pares são divisíveis por 2, certo? Certo. Então, eu divido tudo por 2. Tudo que é possível dividir por 2, eu divido. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Como 45 não é divisível por 2, afinal 45 é ímpar, né? Mantém-se 45 aqui. E eu vou dividindo até que não sobre mais nenhum número possível de dividir por 2. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Nenhum desses números é divisível por 2. Aí você começa a multiplicar o 45. Não, aí você começa a dividir por 3, o próximo primo. Ah, tá. Próximo primo é, como eu falei na listinha, né? 2, 3, 5, 7, etc. Próximo é 3. Então, agora a gente divide por 3. Então, dividimos por 3 até não dá mais para dividir por 3, porque ocorre aqui. Veja que quando chega no 1, acaba a conta, tá? Tipo, acaba a conta dessa coluna em específico. Então, agora a gente chega nesse ponto aqui, onde nenhum número é divisível por 3 também. Eu tenho que testar se é divisível por 2? Não. Tu sempre só aumenta. Nunca vai se tornar divisível por um número anterior. Nunca. Posso te garantir, isso é um fato. Sempre só vai aumentando os números primos. E aí, como que chega no 720? Soma essa desgraça toda? Bem, daí, para finalizar, a gente tem que dividir por 5, né? Até que não tenha mais nenhum número aqui para dividir. Tudo virou 1. Daí a gente encontra o mínimo múltiplo comum multiplicando tudo isso aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 16, né? Vezes 3, vezes 3, vezes 5, é 720, eu posso garantir. Tá? Então, entendi. O mínimo múltiplo comum é 720. Eu lembro de ter feito alguma coisa parecida com isso aí de fatoração. Na escola a gente fica um ano inteiro fazendo isso praticamente. Sexta série, quinta, sexta. Tá bom? Então assim a gente acha o mínimo múltiplo comum. Outro jeito seria você fazer a tabuada do 12, do 16 e do 45 até aparecer um número em comum para os três, mas isso daria muito trabalho. Entendi. Então por isso fazer a fatoração é tão importante. Entendi. Bom, a fatoração é importante para várias coisas. Para resolver raízes quadradas também, entre outras coisas. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Eu vou fazer o que esse moço está sugerindo aqui, ó. Confirma os resultados abaixo. Vou tentar fatorar essas coisas. Eu vou te mandar a apostila, daí se tu quiser fazer como tarefa tudo que a gente viu antes, né, disso aqui, né, até a parte 13 aqui. Até esse do MMC aí? Isso. Tá. Eu acho interessante, serve como uma boa tarefa se tu tiver com tempo, tá? Beleza. A nossa próxima aula é na terça, certo? Isso. Então tá bom, até terça. Tchau, tchau, Natália. Até terça, professor. Obrigada, viu? E desculpa. Eu que agradeço.